Acompanhávamos aí esse pronunciamento que foi feito, conduzido pelo ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência da República, a respeito das negociações do governo para a compra da vacina Covaxin. Hoje, mais cedo, o deputado federal Luiz Miranda veio a público acusando o governo de irregularidades nesse processo de compra da vacina Covaxin. Ele disse que o irmão dele, que é assessor, integra, na verdade, o Ministério da Saúde, saberia de fatos ligados à negociação dessa vacina e, portanto, o governo veio a público agora à noite para esclarecer esse tema. Falaram ali o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, e também o assessor especial da Casa Civil, Elcio Franco, que é também ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, estava no Ministério da Saúde na época que se referem, né, os fatos narrados pelo deputado Luiz Miranda. O ministro Onyx Lorenzoni, inclusive, anunciou que pediu providências à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Controladoria-Geral da União contra o deputado Luiz Miranda e o irmão dele. Fala, inclusive, em adulteração de documentos por parte desse servidor e do deputado. José Maria Trindade, volto com você. Zé, você já tinha analisado aqui antes desse pronunciamento, dessa entrevista coletiva feita agora pelo governo, esse caso, e agora, diante dessas explicações das falas do ministro e do ex-secretário, que nos diz, Zé? Olha, é uma resposta à altura. Eu dizia aqui que estranhava muito, né, a posição do deputado Luiz Miranda, qual seria esse interesse e por que ele iria fazer esse tipo de acusação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele e o irmão se uniram exatamente para produzir uma acusação que é grave e ficou na CPI como uma insinuação. Veja bem, não havia o apontamento de crimes ou de corrupção na compra da vacina, mas uma insinuação de que havia irregularidades, que pagou um produto que não recebeu, de que comprou por 1000% mais caro. E fez muito bem o ministro Onyx Lorenzoni e o ex-secretário Elcio Franco de vir a público esclarecer ponto a ponto. E veja com que armas jogam o deputado e o irmão contra o governo, com documentos fraudados, dados invertidos, né? E um contrato que, na verdade, dá garantias totais ao Brasil. É preciso dizer que nós estamos no mercado carente de produto, não há doses à disposição. E o governo viu a possibilidade de comprar essa vacina, se encheu de cuidados, como mostrou o contrato aí o ministro Onyx Lorenzoni, de que o laboratório não receberia nada se não houvesse a aprovação da vacina pela Anvisa. Mesmo se entregasse, se não houvesse aprovação pela Anvisa, não receberia nada. E o governo não pagou absolutamente nada. Então é o seguinte, houve uma insinuação na CPI, uma denúncia cega do do deputado Ricardo Miranda, um funcionário público que se prestou a esse papel e que agora vai responder na Controladoria Geral da União e pode ser demitido, né? E o ministro Onyx Lorenzoni mostrando que vai prosseguir aí nesta investigação. O certo é que houve ali, segundo indicações, uma conversa do deputado com senadores da CPI na tentativa de armar um grande fato exatamente para atingir o presidente Jair Bolsonaro. É uma reação boa do governo e, no momento correto, de vir a público dizer o que realmente aconteceu. E agora é ver aí se o Luiz Miranda, né, e o Henrique Miranda, se os dois irmãos, têm alguma prova do que dizem aí, porque trata-se de uma insinuação muito grave. E não pode ficar insinuação num governo que se preza e que teve o discurso que o presidente Jair Bolsonaro teve para chegar ao Palácio do Planalto. Você, Ana? Vitor, pegar esse gancho aí do Zé, eu também recebi algumas informações aqui que o deputado Luiz Miranda, ele teria se encontrado com Renan Calheiros nesses últimos dias, inclusive numa reunião longa aí de quase 2 horas. Então, o deputado precisa explicar se isso realmente aconteceu, qual o propósito de uma reunião aí um pouco antes do depoimento dele, ou um pouco antes dele apresentar todos esses documentos que ele alega que são verdadeiros em relação à Covaxin, por que essa reunião com o relator da CPI?
Outro ponto importante dessa história toda é exatamente uma crítica que a gente sempre deixava aqui em relação ao governo, a demora na comunicação, às vezes, de derrubar uma falácia, né? De derrubar aí mais uma tentativa de empurrar essas narrativas e agora mais uma em relação à má condução do governo ou a esquemas de corrupção do governo. Então, essa rapidez da comunicação do governo foi essencial. A gente critica, às vezes, que o governo demora a se portar de uma maneira incisiva. Então, essa coletiva hoje foi importante em relação a isso. E o que dentro de tudo isso que foi falado aí, é importante a gente salientar o que vai ser escondido, né? Não foi gasto ainda nenhum centavo em relação a essas vacinas. Mais cedo, quando essa notícia estourou aí na imprensa brasileira, eu fiz uma rápida pesquisa e me impressionou muito, Vitor, as manchetes dos jornais, como elas eram absolutamente iguais, sem tirar uma frase ou outra. Parecia que era uma sincronia assim, absurda entre os jornais, aí, a imprensa militante, os militantes da redação, tentando empurrar a falácia de corrupção e sem checar com o outro lado, com o governo, o que aconteceu. Agora, olha que interessante, Vitor, eu tenho uma pastinha aqui sobre a CPI, eu não jogo as minhas anotações fora, não. Eu assisto, eu anoto, eu vou nas ferramentas de busca e eu guardo tudo. E eu estava vendo aqui, no dia que teve a Simone Tebet falou, e depois não quis fazer perguntas, o senador Alessandro Vieira, que leu um trecho de uma análise sobre um oficial nazista da Alemanha, teve o Tasso Gereissati aí dizendo que foi só mudar o presidente americano, que todo mundo começou a ser vacinado nos Estados Unidos, o que é uma falácia. Mas nesse dia também, Vitor, teve o senador Fabiano Contarato dizendo o seguinte, o que a gente vê que essa CPI é totalmente perdida. Primeiro, compra em relação ao contrato e às vacinas da Pfizer. O senador Fabiano Contarato dizendo o seguinte, primeiro compra, depois discute o contrato, não precisa da aprovação da Anvisa. Lembrando aí que agora nós estamos falando exatamente da crítica, né? Uma das falácias imputadas dentro dessa nova narrativa é de que o governo federal estaria comprando vacinas sem a aprovação da Anvisa, sem passar pelo processo legal. Agora, mais uma vez, desmontada outra falácia de uma maneira rápida pelo governo, mas continuamos ainda sem saber por que o STF está blindando os governadores, o que aconteceu com os recursos federais repassados para estados e municípios, Carlos Gabas aí do Consórcio Nordeste, o que aconteceu com 300 respiradores, 48 milhões de reais aí que sumiram, o que está acontecendo com a vacina chinesa no Brasil, com a eficácia, qual é a verdadeira eficácia. Hoje, por exemplo, para finalizar aqui meu comentário, Vitor, o New York Times, o insuspeito New York Times aí, ele deu uma matéria dizendo o seguinte sobre as vacinas chinesas, que 90 países estão usando vacinas chinesas e que eles contavam com vacinas chinesas e que agora estão lutando contra surtos de Covid-19. E aí, um virologista da Universidade de Hong Kong, o Jim Dongyang, disse o seguinte, se as vacinas fossem suficientemente boas, não devíamos ver esse padrão. Os chineses têm a responsabilidade de remediar isso, dizendo que os 90 países que estão usando essas vacinas chinesas estão aí com surtos, números muito grandes, né, de contaminação pela Covid, né, de infecções pela Covid. Isso aí a gente também tem que saber e não está sendo abordado na CPI. Mais uma vez, Vitor, mais um dia a CPI, que já foi CPI da Pfizer, da Copa América, agora da Covaxin, mais uma vez a gente vê que a CPI já está com o relatório pronto, as falácias são empurradas, mas que são desmontadas rapidamente. Ilza.
Bom, então seria um conluio, não é isso? Seria um conluio, arrumaram um intermediário, fizeram a toque de caixa uma norma para permitir essa compra que seria superfaturada, ou seja, uma negociata, né? Como estávamos falando aqui. Bem, esta tese deste conluio, que seria uma negociata, né, no seio do Ministério da Saúde, no seio do governo federal, esta tese, essa hipótese, foi desmentida com documentos pelo ministro Onyx Lorenzoni, né? Absolutamente todas as hipóteses nesse sentido foram refutadas com documentos, com cronograma, com fatos pelo ministro Onyx Lorenzoni. Agora, eu não acho que está encerrado, né? Esses documentos estão corretos. A polícia já está no caso. Eu mencionava aqui a importância da Polícia Federal, porque não é o Renan Calheiros, né? Não é o Renan Calheiros que vai ver se tem negociata, porque aí não é possível. Cada um com o seu chapéu. Então, evidentemente que a investigação aberta, né? Se houve alguma falsidade nesta apresentação do governo, aí os responsáveis serão encontrados com toda certeza, com perícia, etc. e tal. Não é com o Randolph gritando, né? Não é assim que se faz justiça, não é assim que se faz investigação. Agora, se os documentos apresentados pelo ministro, secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, forem corretos, nós estamos diante, então, de novo, de quê? De uma orquestra fajuta de conspiração? Se aqueles documentos, acabamos de ver, prazos, questão de preços, né? Superfaturamento não estava superfaturado, estava na base, inclusive, né? Dos preços oferecidos. Norma aprovada excepcionalmente para a compra deste imunizante por aquele intermediário, não foi excepcional para aquele imunizante, foi para o plano de imunização como um todo. O intermediário seria inidôneo? Não seria inidôneo, segundo o governo. Era autorizado pelo fabricante e pelas autoridades internacionais de saúde. Então, se a polícia confirmar que as explicações do ministro, do governo, estão corretas, nós estamos diante, novamente, de uma conspiração tabajara. E aí eu digo só o seguinte aos conspiradores, né? Esse tipo de tiro sai pela culatra. Nós vimos recentemente, antes de governo Bolsonaro, nós vimos ali aquele mise-en-scène para tentar derrubar o Temer, que não era o presidente do PMDB, que era o governo de transição no Brasil, um governo reformista, depois da destruição petista. Montaram uma delação para fingir que o Temer estava comprando o silêncio do Eduardo Cunha, soltaram uma frasezinha fajuta lá do Janot, com o braço direito do Janot, com o Joesley. É assim que se conspira no Brasil atualmente. Esses conspiradores estão muito fracos, muito fracos. Para você conspirar, tem que conspirar bem, que é crime. Então, você tem que, se você é um criminoso, você tem que ter força, solidez para fazer o mal, né? Evidentemente que não tem, evidentemente que isso é uma ironia. Mas conspiração tabajara só alimenta quem você quer derrubar. Eu queria só, para concluir, assinalar um ponto levantado pela Ana Paula, que me chama muita atenção. Eu estava dizendo, né? As manchetes parecidas, né? Ao longo do dia, aquela fermentação, exatamente, eu estou citando o caso do Joesley, porque é exatamente como a gente viu naquele momento. Tem que manter isso, viu? Tem que manter isso, viu? Aí fica repetindo aquela frase para dizer que o governo estava comprando o silêncio de um deputado e que isso significava, então, que o governo tinha que cair. Hoje, a gente viu muito parecido como assinalou a Ana Paula. Mas eu pergunto, isso é o quê? É um consórcio? É esse o consórcio de imprensa, esse consórcio aí que foi montado?
né? O consórcio de imprensa eu achei que não fosse para fazer política, achei que fosse para fazer informação sobre saúde. Então, é isso. Vamos ficar atentos aí ao desenrolar da investigação. Augusto. Bom, o Guilherme disse no primeiro comentário dele que todos os casos devem ser investigados. Pois é, todos os casos, inclusive esta evidente fraude, né, ensaiada pelo deputado, seu irmão aí, Renan Calheiros, etc, etc. As imagens de televisão, né, as imagens que nós mostramos, elas falam, né? Nessas imagens o rosto fala, os olhos falam, o tom de voz, né, o timbre, tudo fala. A tonalidade da pele e tal. É evidente que o Onyx, que é um político muito tarimbado, está falando a verdade. Ninguém fala com essa segurança que eu não notei nas acusações, nas declarações do deputado, quando entrevistado aí pela CNN. Eu vi ele falando, ele não me parecia convicto. Uma hora ele tentava absolver o presidente, não, mas o presidente não participou direto, ele tentou isso, mas o ministro da Pazuello saiu porque tentou impedir e tal. Muita ressalva para que eu acreditasse, para que eu recebesse isso com confiança, esse tipo de informação. Agora temos de investigar tudo. Se houver culpa por parte do governo, como sempre dissemos aqui, que sejam punidos os culpados. Agora, se isso foi uma montagem, né, eles diziam, até agora, os 7 que controlam a CPI, que isso é o maior escândalo desde o começo da pandemia. O maior escândalo será essa fraude que eles apressadamente, como sempre, endossaram com alegria, tanto que marcaram já a sessão de sexta-feira, reservaram a sessão de sexta-feira para o depoimento, tá, do pessoal que fez o que eles gostam de chamar de fake news. Bota fake news nisso aí. Quero ver agora como é que eles vão recuar e como vão se comportar. Eles têm agido bem, mas eles têm que concatenar ali as atuações, os 4, né, que resistem à gangue dos 7, para deixar muito claro o que aconteceu. Esse tipo de tentativa malandra, digo, avalizada imediatamente pela gangue dos 7, que controla. Então nós vamos ver mais uma vez em ação, já está, o Randolph Rodrigues. Aliás, eu fui, me chamaram a atenção alguns conterrâneos, porque eu chamei de chilique, essa espécie de ataque de frescura sofrido pelo Randolph. Ontem não é assim, não. Na minha cidade é chamado de faniquito. Faniquito é muito mais expressivo, porque é um tipo de ataque de frescura, repito, né, que fala, é bastante revelador. Voltando ao caso. A gangue dos 7 também caiu numa armadilha da qual ela vai sair com dificuldade, né, porque ela vai tentar. Eles estão interessados, então, em casos de corrupção, em irregularidades. Então, não há mais nenhum argumento para evitar a convocação de governadores e prefeitos. Não é para investigar desvios de dinheiro, propinas, malandragens? Então, agora não dá mais para fingir que não existiram roubalheiras protagonizadas por prefeitos e governadores. Eles não estão depondo, não é só porque a fábrica de habeas corpus do Supremo funciona mais aceleradamente quando a guilhotina se aproxima do filho do Renan Calheiros ou do filho do Jader Barbalho. É porque a CPI não convoca. Porque se convocasse, né, com os modos rudes aí que eles usam com os outros, o governador iria, sim. Iria, porque senão ele provocaria uma rebelião no Estado. Tá? É só mostrar
tá? As evidências e as provas robustas, como gostam de dizer os advogados de bandidos, faltam as provas robustas, sobram provas robustas de que existiu o Covidão, já que essa fake news vai abrir espaço, que se convoque já na sexta-feira quem tem contas a ajustar com a polícia, com a justiça e com o Brasil.